بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في أمية ابن زيد وهي من أوالي المدينة وكنا نتوهب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما إلى آخر الحديث. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. Hadith número 78 de Sahih al-Bukhari. Nós ontem fizemos o hadith número 79, o 77, e hoje estamos a fazer, portanto, o hadith número 78, lição número 78, onde fala-se, e continuamos a falar sobre a importância da educação, a importância do conhecimento, a importância de nós aprendermos e procurarmos o conhecimento, independentemente qual for o mesmo, mas tivermos que, ontem falámos sobre a necessidade de que se tiveres que um dia viajar e gastar dinheiro para chegar e buscar informação, então podes e deves fazer isso. E se tiveres que, e hoje vamos falar sobre, se tiveres que marcar vezes para poderes estar e para poderes ter informação, mas às vezes. Ou seja, marcar uma vez uma rotação, não podes estar todos os dias a ter aulas, então combinas com alguém. Hoje em dia podemos dizer que o combinar com alguém para ter aulas é mandar gravar. Nós normalmente gravamos as aulas, apesar de às vezes há aulas que nós não gravamos porque depois o gravar faz com que as pessoas depois percam o interesse, mas há alturas em que nós gravamos algumas aulas porque há alunos que querem estudar, têm vontade de estudar, querem realmente procurar o conhecimento e não conseguem àquela hora ouvir, pois muitas vezes também, muitos dos nossos ouvintes também são do outro lado do mundo e portanto não conseguem nos apanhar. As nossas 7 horas para eles são horas malucas, não é? E então o conceito de dizer, olha, eu não consigo estar agora, mas pode alguém estar lá para mim. Ou então o facto de uma pessoa não poder estar presente numa aula e pedir um resumo mais tarde, ou uma pessoa não estar presente numa aula e pedir a alguém que faça este resumo por ela, estas também são práticas que existiam e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também tinha implementado dentro dos discípulos. A história é, quem conta é Umar radiallahu anhu. Como sabem, Sayyidina Umar radiallahu anhu foi o segundo califa de Islã, um dos homens, e podemos dizer um dos califados mais importantes e que mais espalhou e que mais legislou foi de Sayyidina Umar radiallahu anhu, um jovem muito forte, um jovem que desde a sua tenra idade costumava sentar com portanto, os mais velhos. Como sabem, em Makkah Mukarrama, eles tinham uma espécie de uma assembleia onde todos os mais velhos sentavam e decidiam as leis. Aquilo era uma lei tribal, aquilo era assim que eles funcionavam. E Sayyidina Umar radiallahu anhu, apesar de ser jovem, era muitas vezes solicitado a sua presença dentro desta assembleia pela maneira e pela visão que ele tinha. E foi ele que, mesmo antes de converter-se ao Islã, muitos dos seus amigos, primos, estavam a entrar no Islã, mas tinham medo de contar a ele. E ele então dizia que não, se realmente tu acreditas nisso, e se realmente o que Muhammad sallallahu alaihi wasallam está-te a dizer é realmente verdade e faz lógica na tua cabeça, então avança e não espera pelos outros. Portanto, já naquela altura, Sayyidina Umar já tinha uma visão
muito profunda das coisas. Nós não podemos estar a obrigar as pessoas a entrarem no Islã só porque nós queremos. Não, nós temos que, naturalmente, explicar. O nosso trabalho é tabligh, é realmente fazer chegar a mensagem, explicar, tirar as dúvidas. Cada um no seu tempo vai chegar à sua conclusão. Uns podem levar 1 ano, outros podem levar 10, outros podem... Tu tens casos de homens que logo no primeiro dia aceitaram o Islã, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Tu tens homens que mais tarde aceitaram o Islã passado um ano ou 2, Sayyidina Umar, radiyallahu anhu. Tu tens casos como Sayyidina Abbas ou Sayyidina Abu Sufyan, que só aceitaram passado muito tempo, quase, estamos a falar 2, 3 anos antes de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ter falecido. No caso da Abbas, concretamente, há uma teoria que diz que ele converteu-se internamente, mas para fora ele só se converteria no ano 8, porque ele serviu quase como uma espécie de um apoio ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Portanto, são teorias. E tudo isto, o que é que mostra? Cada um, dentro do seu tempo, atinge o hidayah que Allah dá. Muito por culpa também de si próprio, no sentido, ele está à procura das respostas, ele precisa de informação, ele precisa de respostas, ele está à procura dessas respostas e essas respostas levam o seu tempo a chegar. Omar foi uma dessas pessoas. A entrada dele no Islã foi... Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam tinha a noção da força que ele tinha. E por essa razão tinha feito dua, que entre Omar e Abu Jahl, entre esses dois, aquele que você mais gostar, aceita o Islã dele. O que mostra que Allah subhanahu wa ta'ala não é random, procura pessoas, faz um sorteio e você é muçulmano porque saiu no sorteio. Não. Allah subhanahu wa ta'ala vê o coração de cada um de nós. E depois de ver o coração de cada um de nós, tem a percepção que este indivíduo realmente quer entrar no hidayah. Então arranja condições para ele. Ou ele nasce numa família islâmica, ou ele nasce num país islâmico, ou ele nasce até num país não islâmico e converte-se, ou ele até nasce dentro de uma família que não é muçulmana e acaba por converter-se, ou até ele passa por um período em que ele é um grande adversário e depois acaba por efetivamente entrar no Islã. Isso não é random, isto não é sorteio. Há algo dentro dele que emite um sinal a Allah que ele realmente quer. E na'uzubillah, thumma na'uzubillah, que Allah nos perdoe, nos proteja a todos nós. Pode ser ao contrário também. Allah pode ver no coração do homem que este homem não quer Islã. Este homem não quer Hidayah. Este homem não acredita em mim. Este homem não acredita no Islã. E pode fazê-lo nascer até mesmo dentro de uma família muçulmana, de um país muçulmano. E vocês veem casos concretos no Alcorão em que o pai era profeta. No alayhi salatu wassalam. Filho de Noé, não quis. Não quis. Tu tens casos também da mulher de Noé, a mulher de Lot, que também não aceitou. E tens casos exatamente o oposto, a mulher de Faraó, que aceitou. Cada uma dessas pessoas, ao ter no seu coração mostrado a sua fé ou a sua preocupação, realmente conseguiu convencer a Deus dele abrir a porta. Porque Deus vai abrir a porta, sim, mas vai abrir a porta para aquele que quer abrir a porta. Aquele que realmente não quer abrir a porta, ele não vai abrir a porta. Se bem que no Corão Majid Allah diz, eu realmente ilumino quem eu quero e eu realmente desvio quem eu quero. Eu, se quiser, posso fazer isso, mas eu não faço isso. Eu tenho em consideração o que o ser humano quer de mim. Não é pelas suas ações, não é pela sua fala, não é pela sua inteligência, é pelo seu coração. Daí é que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dizia, taqwa hauna, taqwa hauna, taqwa hauna, e apontava para o seu coração. Porque Allah olha para o coração e aquele sinal que o coração lá dentro emana. Ele quer realmente ser bom, mas não consegue. E Allah contabiliza isso. Tanto que nós vemos casos de homens que no último minuto mudaram. Na'uzubillah para o bem ou na'uzubillah para o mal, ou que Allah nos faça para o bem. E depois é uma questão de argumento.
que Allah tem para perdoar uma pessoa, em que Allah diz, pá, aquela senhora, coitada, toda a vida andou na má vida, mas um dia deu de beber a um cão e eu perdoei. Porque o dar de beber a um cão mostrou que lá dentro do coração desta mulher, apesar dela estar perdida, apesar dela estar numa vida totalmente má, mas lá dentro ainda havia uma resta. Por isso é que ela diz, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Aquele que fez um átomo, mithqal em árabe é um átomo. É uma coisa muito fina, muito fina, muito fina. Tipo o Covid, né? Em que você precisa de 100.000 vezes, você tem que ampliar para ver o gajo. Tão pequeno que ele é. 100.000 vezes. Tu tem uma máquina, 100.000 vezes quando amplias, você consegue ver ele. Nem que for isso de bom que ele tiver no coração dele, Deus tem em conta isso. E da mesma forma, se tiveres uma maldade do tamanho desse, também vai ter em conta. Com a diferença que Deus é misericordioso, quando perdoa, perdoa tudo, e quando castiga, castiga só o que ele fez. Isto também é misericórdia de Allah. Então, Sayyidina Umar está a dizer, Kuntu ana wajaru li min al-ansar. Eu tinha um vizinho meu que vivia num bairro chamado Umayya bin Zaid. Era o nome do bairro. Como sabem, Medina Munawara, cidade de Medina, que naquela época era a mesquita de hoje. Então, à volta, o que hoje tem os hotéis, né? Naquela altura eram os bairros, viviam ali na zona. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, também gostava dessa situação, porque os bairros serviam quase como uma primeira fronteira para a cidade. Então, havia lá muitos bairros e, naturalmente, como sabem, os imigrantes que vieram de Makkah Mukarrama foram se instalando à medida que iam encontrando a sua casa. Primeiro foi o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a mesquita, não é? E logo depois de ter feito a mesquita, numa parede, aproveitou uma das paredes e fez duas casas onde estavam, numa primeira fase, Sayyidina Aisha, radiallahu ta'ala anha, né? E Sayyidina Sauda, radiallahu anha. Depois, o que é que o pessoal começou a fazer? Para aproveitar a parede da mesquita de fora, a parede da mesquita de fora, foram fazendo mini apartamentos. Portanto, aquilo, mesquita tem esse condão de onde entra, todo mundo começa a aparecer à volta. Primeiro faz a mesquita, você vai ver automaticamente vizinhança há de vir. Não procura vizinhos primeiro, depois mesquita. Não, primeiro faz mesquita. Nós vemos, né, em Odivelas como é que começou e como é que agora está. Não é? E aqui também, nos Colinas, estamos a ver a mesma coisa. Você abre uma mesquita mini, mesquita, não precisa fazer uma coisa grande, não é? Uma coisa pequena. E automaticamente o pessoal começa. Então, lá, naquela época, as pessoas começaram a ver, espera aí, e parede, tens aqui uma parede toda. Não é? Quatro paredes, mesquita dentro. E as primeiras duas daquele lado já estavam ocupadas. É onde Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam hoje está a dormir. E então o pessoal o que é que começou a fazer? À volta da parede, porque aquilo havia terrenos de todos, eles começaram a construir mini barraquinhas, aquilo, para aproveitar uma parede da mesquita, e assim conseguiam pôr uma porta e entravam diretamente da casa para a mesquita. Sayyidina Abu Bakr Siddiq também fez a mesma coisa, na parte de lado, onde hoje está o Mihrab. Ele fez, aliás, hoje, vocês vão à Medina Munawara, que Allah nos, inshallah, leva a todos nós, vocês vêem onde está o mimbar, está ali escrito, Beit Abu Bakr, está lá mesmo. Então, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam passava muito, saía da sua casa para a mesquita, depois saía pela porta da frente, do mimbar, e ia diretamente para a casa dele. E assim todo mundo está a construir uma casinha, fechar paredes, abrir uma porta, e então há uma série de portas para entrar para Masjid Nabawi. Depois, numa primeira fase, como eles faziam namaz para Jerusalém, não se esqueçam, os primeiros 16 meses, então o mimbar, ou está hoje assim, né? Estava exatamente ao oposto. Estava na parte do outro lado. Portanto, estava na parte norte. E agora está na parte sul. E então todo mundo fazia namaz ali. E onde hoje o mimbar está, é onde os mais pobres dormiam. E depois tem ali a casa da Abu Bakr, casa da Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam e tudo mais. Depois, quando mudou, o Qibla mudou, automaticamente dali para a frente, o mimbar voltou para a frente e tudo voltou para trás. E então
começaram depois a fazer, o povo que estava, os pobres, voltaram para aquela parte de trás e deste lado. E durante aquele momento todo, aqueles 16 meses, uma série de portas estão a ser feitas. Sayyidina Umar radiallahu anhu, foi este Sayyidina Umar radiallahu anhu que disse que, ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, o povo está a aumentar, a partir de agora nós temos que ter, uma porta, 2 portas, max. Nós temos aqui muita gente a entrar e sair. E então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam manda instaurar uma porta de trás, que é o que nós chamamos a porta Babun Nisa, que chama-se Babun Nisa, porquê? Porque as mulheres entravam por aquela porta. E depois mandou fazer uma porta principal, que era a porta principal de entrada, que era do outro lado. E depois mandou dizer que agora todo o mundo fecha as portas. A única porta que pode estar aberta, tirando essas 2 portas principais, porta das mulheres atrás, porta dos homens aqui para a frente, é a porta de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. As outras portas todas façam favor de fechar, pôr pedra, pôr ali massa e já ninguém entra e sai. Ou seja, quem realmente estiver a viver nas redondezas da mesquita, que venha pela porta principal, se for homem, ou pela porta das mulheres, se for mulher. A única porta que pode ficar aberta, ou seja, a única pessoa que pode entrar da sua casa diretamente para a mesquita é Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Ora, isto mais sinal para quem é esperto, né? Ainda ontem eu estava-vos a dizer que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, deixou migalhas no chão para os inteligentes perceberem. Ele não precisava dizer as coisas todas. Ele deixava sinais. Por isso é que no Corão e Majid, Allah paga um verso do Corão que chama-se ayat. Ayat, o que é que significa? Pista, sinal. Deus funciona dessa maneira. E ensinou o profeta da mesma maneira, que é, vê os meus sinais, pá. Eu não preciso estar a dizer tudo. Você, pelos meus sinais, percebe como é que as coisas vão funcionar. E então, este foi mais um outro sinal em que mostrava que Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, seria o próximo imam desta mesquita e seria o próximo amir dessa mesquita. Depois do falecimento dele, este senhor, Omar radiallahu anhu, é que iria assumir a chefia durante 10 anos. Ele está a dizer, eu costumava viver ali no bairro de Umayya bin Zaid, que ficava nas periferias de Medina Munawwara. E eu e mais um vizinho meu, ele aqui não mencionou o nome do vizinho, mas eu e mais um vizinho costumávamos ter vezes para ir ter com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Porque como o bairro ficava longe, não dava para ir todos os dias. E então, o que eles queriam fazer, os dois combinaram, era que, olha, vamos, um dia vou eu, outro dia vais tu. E no dia que eu for, quando chegar à noite a casa, vou-te contar tudo o que se passou, tudo que a gente ouviu, tudo que realmente o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse, o que aconteceu, qualquer ayat, qualquer versículo novo do Alcorão que desceu, também vou-te dizer o que é, e qualquer coisa nova que ele tenha dito, também vamos dizer, e todas as aulas e lições que dá, porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, era o professor da época. Os discípulos eram alunos. Esses homens e essas mulheres foram alunos dele durante 10 anos em Medina Munawwara. E durante 13 anos, os que realmente iam convertendo, eles viveram com ele 13 anos, homens como Abu Bakr ficaram 13 anos em Medina Munawwara, em Makkah Mukarrama, e 10 anos em Medina Munawwara. Esses eram os alunos do professor. Por isso é que muitas das vezes, quando a gente, mas o profeta, não está escrito no hadith isso. Está bem, não está escrito, mas esse discípulo disse, aquele discípulo disse, não queremos saber. Mas aqueles não são os alunos que estavam lá. Nós vamos a falar dos alunos. E o profeta deu autoridade aos alunos, aos discípulos, chamando eles de Ashabika Nujum. Eles são todas as minhas estrelas. Esses não estão aqui. Eles aqui não inventaram coisas. Pronto. Então, eles começaram a fazer isso. Um dia ele descia, outro dia ele descia. Quando realmente chegavam com alguma informação, daquele dia, eles faziam o mesmo, até que chegou um dia em que era a vez do vizinho dele. Naquele dia, Sayyidina Umar estava sentado na sua casa, quando de repente houve um estrondo na porta.
alguém a bater com muita força na porta. Mas mesmo com muita força. Ele abriu a porta e disse que ele foi lá, abriu a porta, primeiro ficou, a turma ficou assustado, quem é que está aqui a bater a porta com tanta força, porque eles sempre tinham medo, sempre que alguma coisa possa ter acontecido ao profeta. Para eles a vida do profeta era extremamente importante. O profeta sallallahu alaihi wasallam, numa primeira fase, até andava um bocadinho protegido, até que chegou uma altura que o profeta disse: olha, meus amigos, eu recebi uma revelação que veio, que Wallahu ya'simuka minan nas, que Deus irá te proteger do povo. Deus te irá proteger do povo significa muitas coisas. Primeiro, naquela época, Allah está a dizer ao profeta que ninguém vai chegar perto de ti. Aliás, quem te odiar, se estiver a 1 mês de distância, walking distance, vai sentir medo de ti de longe. Quem vier com má intenção não vai conseguir chegar perto de ti. Chama-se Rob. Não vai chegar perto de ti, número 1. Número 2, mesmo chegar perto de ti, se tentar atacar-te, por alguma razão apanhar ali uma brecha, não vai conseguir. Há um hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez estava a descansar numa árvore e apareceu um indivíduo de trás. E puxou espada e disse: Man yamna'uka minni? Quem é que te vai agora proteger de mim? O gajo de trás aquilo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente virou, o homem caiu para o chão e o profeta pegou na espada e depois disse: ora, Man yamna'uka minni? E agora quem vai te pegar? Agora a ti quem vai te? O profeta sallallahu alaihi wasallam era um excelente cavaleiro, sabia andar de cavalo e também era um guerreiro. E agora, como é que é? E o gajo disse: desculpa, nunca mais faço isso, nunca mais faço isso. Então, e depois Allah subhanahu wa ta'ala disse: não te preocupes, você não precisa andar com bodyguards nem nada. Fica só. Até para ir para a guerra também não precisa. Quando ele ia para a guerra, havia discípulos que ficavam só ali ao lado dele com medo. Esse homem vai embora. Esse homem não espera por ninguém. Na conquista, na batalha de Hunain, Abu Sufyan e Abbas, que já tinham convertido há pouco tempo, por questão de quê? Semanas? Dias. Eles viram o profeta a ir para a frente. Agora, os discípulos todos já diziam: não te preocupes, nada vai acontecer a ele. Mas eles eram novos convertidos, né? Os convertidos normalmente não têm essa noção ainda. Eles foram atrás, segura, o homem ainda vai ser, alguém vai matá-lo. E já os discípulos naquela altura diziam: nada vai acontecer, o profeta está completamente protegido, Allah protege ele. Wallahu ya'simuka minan nas. Deus irá te proteger. Mas naquele momento eles ainda tinham medo. Ainda havia sempre aquele susto: alguma coisa pode acontecer, ele pode morrer, na'uzubillah, pode ficar ferido, alguma coisa pode acontecer. Então, este ayat, este versículo do Corão, e sabem que o Alcorão é para toda a vida, é para sempre, não é só para um momento. O ayat que Allah está a dizer: Wallahu ya'simuka minan nas, Deus irá te proteger do povo, também se aplica para o dia de hoje. Para o dia de hoje. Sabem que na na'uzubillah já houve muitas tentativas de pessoas tentarem entrar na campa do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Já houve, até há pouco tempo, houve uma tentativa de várias radicais, né? Para radicais de todo tipo. Às vezes nem sei se são muçulmanos ou não muçulmanos ou o que for. E tentaram entrar, como sabem, a cidade de hoje, de Medina Munawara, como é, agora está em ruínas, né? A mesquita está sensivelmente 300 metros para cima. Nós não estamos no chão daquela época. Nós estamos para cima. Portanto, toda aquela cidade, ao longo desses 1000 anos, foi-se reconstruindo e hoje a própria mesquita está em cima. Portanto, as vigas vão para baixo, não é? Mas a mesquita está muito para cima. E concretamente onde está a campa do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, vocês hoje em dia, que Allah nos leve lá, aquilo que a gente vê é uma espécie de uma jaula, mas ele não está dentro da jaula, ele não está.
Realmente, você quando entra lá dentro, o YouTube tem um vídeo também sobre isso. Foi alguns líderes, não sei se era de Azerbaijão, tudo foram visitar e eles filmaram. Porque tu entras para dentro daquela gaiola, normalmente eles abrem durante a noite, quando é preciso fazer limpezas e tudo, e lá dentro tens uma espécie de umas escadas que desce. E depois, quando tu desces, há uma segunda caixa, há uma primeira caixa, aliás, que foi instalada no tempo dos otomanos, de proteção, e quando tu abres aquela porta, desces ainda um bocadinho mais para dentro, há quase uma segunda caixa, que já ninguém consegue entrar. Portanto, nós, como mortais comuns, só conseguimos entrar dentro da gaiola, né? Para limpar o chão, conseguimos descer as escadas, eles até filmaram isso, estavam a descer as escadas e mostraram, estavam a descer as escadas, até que tu chegas a uma espécie de uma segunda caixa. Aquilo já está fechado. Mas à medida que tu foste, se um dia puderes entrar, porque eles já não deixam mais ninguém entrar, agora já ninguém entra mais para ali, para dentro, porque está fechado já, tu tens uma espécie de uma terceira porta e lá dentro, quando passas por essa porta, é que tu finalmente entras no quarto que era o quarto de Sayyidina Aisha, radiallahu ta'ala, onde o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, acampa, está lá. Ele está, portanto, naturalmente, enterrado no chão, debaixo do solo, né? Está técnica, podemos dizer que deitado de costas, com a face mubar, a sua face sagrada virada para Qibla. Por isso é que nós, quando passamos, não é, quando vamos fazer naquela fila, não é, nós, por isso é que quando estamos a chegar assim, ele está deitado e a face está virada para nós. Por isso é que é naquele... Tudo bem que nós estamos 300 metros para cima, né? Mas tecnicamente estamos em linha com a sua face sagrada. Depois é assim que ele está deitado. Depois, mais à frente, é que tens uma outra campa, onde, paralelo aos pés dele, estão um bocadinho para baixo, está Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, e depois, mais à frente também, Sayyidina Omar, radiallahu ta'ala. Depois há um espaço ali vazio, onde se acredita que, inshallah, Sayyidina Isa, alayhi salatu wassalam, será sepultado ali. Sabem que até o dia de hoje há milhares de casos que nós ouvimos de santos e santas que não conseguem passar por aquele corredor. Não conseguem passar por aquele corredor. Eles dizem que um dos casos era Sheikh Muhammad Zakaria Rahmatullah alayh. Hazrat Sheikh dizia mesmo que eu não consigo passar, está vendo, nós passamos por aquele corredor na boa, salam aleikum e tal, tiramos uma foto e fazemos. Esses homens nem conseguiam passar, porque eles disseram como é que nós conseguimos passar em frente do profeta, porque eles tinham uma visão que a gente não tinha, e eles se calhar vinham coisas que a gente não via. Isto é um mundo espiritual, existe para quem consegue ver, quem não consegue ver não existe, naturalmente, né? E eles diziam, eu não consigo passar por essa porta. Então eles o que é que faziam? Iam por detrás, né? E passavam por detrás da gaiola, porque aí diziam, estamos a passar pelas costas, nós não temos a coragem de apresentar em frente do mestre. Quem é que somos nós para apresentar em frente do mestre? Então, os coitados por detrás faziam salame, atrás faziam salame, durud e tudo, e faziam-se embora, porque eles diziam, eu não consigo nunca aquilo. Curiosamente, mas a Sheikh Nawar Allah Marcadou, Maulana Muhammad Zakaria, rahmatullah alayh, nós estamos a sentar na mesquita em nome dele, já temos lá fora. E ele escreveu este livro aqui, este livro vermelho, ok? Que chama-se Fazal e Amal, né? Fazal e Amal, o livro das virtudes. Este livro aqui está traduzido. Este é, estatisticamente falando, depois do Alcorão, o livro mais lido do mundo. Este livro, o livro mais lido do mundo, está aqui este. Fazal e Amal, livro das virtudes. Já está em português e tudo. Naturalmente que é um livro que tem que se ter cuidado para ler, porque são várias informações que estão a ser veiculadas, que depois as pessoas têm que estar a par de uma série de histórias para perceber. Ele escreveu este livro, Fazal e Amal, traduzido agora por o nosso Maulana Rizwan. Não é? Ele escreveu este livro. Quando acabou de escrever esse livro, ele fez um dua em Madina Munawwara. Ele diz que Allah, se este livro for aceito,
se este livro for aceito, enterra-me ao pé dos pés do mestre. Se este livro for aceito, na vida dele, na biografia dele, ele escreveu isso. Que se este livro você aceitar, que realmente for bom, né, deixa-me morrer e deixa-me ser enterrado aos pés do profeta. Porque o profeta está assim, né? Está virado assim com a cara, a sua face mubarak para a frente. Aqui estão os pés. É curioso que este sheikh sempre assentava um bocadinho para trás, exatamente paralelo aos pés. Ele ficava ali sentado. Ainda hoje muita gente senta ali, por causa dele. Ele quando faleceu em Medina Munawwara, e se tu fores ver bem onde estão os pés, se fores sempre para a frente, está lá o cemitério. A campa dele está ali mesmo. Allah aceitou isto. E este livro é, historicamente, estatisticamente falando, o livro mais lido no mundo. Todas as mesquitas na Ásia, nós depois de namaz, o que é que fazemos? Lemos este livro, Fazal Ahmad. O mundo árabe já está a começar a aderir, aos poucos, também com isso. Eles têm algumas restrições por causa de coisas, qual é o hadith que está a ser utilizado, mas até hoje os experts estão a chegar à conclusão que todos os hadiths que são mencionados neste livro podem ter uma transmissão um bocadinho não forte, mas juntos todos, o que está a contar este livro é fidedigno. E foi aqui que este livro ganhou. Então, este Sheikh, Sayyidina Zakaria Rahmatullah Alayh, ele também estava naquele mesmo lugar. Ele também dizia, eu não consigo passar em frente, pá, eu não consigo fazer isso. O mestre está aqui, pois imagina se ele, se eu fiz alguma coisa mal, o que é que eu devo ter feito. Isto são outros níveis de espiritualidade que existe dentro do Islã. Então, voltando para trás, Sayyidina Umar radiallahu anhu, por isso é que este ayat em que Allah diz Deus irá proteger do povo, ainda hoje se aplica. Ainda hoje quem tenta entrar na campa do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele é logo apanhado. Há várias histórias, naturalmente, que carecem de transmissão. Dizem que um tal rei viu isto, que estavam a escavar um túnel, depois uma vez disseram que foi um presidente que viu. Tudo isso carece de confirmação, não é? Mas o que é líquido é, houve muitas tentativas de tentar escavar túneis e roubar a campa e nunca conseguiram. E se vocês forem ver bem, é a única campa de um profeta grande que nós conhecemos. Moisés, ninguém sabe onde ele está. Ibrahim, ninguém sabe. Jesus, nós dizemos que não está cá. Noé, também não sabemos. Adam, podemos dizer que há vários no YouTube, há vários vídeos, né? Aqui a campa deste, ninguém sabe. Já alguém já foi lá para ver? Ninguém foi lá para ver. Que a campa da Adam é esta, a campa da Eva. Isto depois são maneiras de fazer, sabe o que é, né? Banca de chamuças, para depois vender, para turismo vir. Vocês sabem muito bem que isso. Mas é quando descobre, imagina que é o Developers, né? Descobríssemos campa de, sei lá, Abdurrahman bin Auf, radiallahu anhu. Imagina. Uma vez até disseram, campa de Saad bin Abi Waqqas, está na China. Não é dos alunos dele. Ele faleceu perto de... Ele não chegou de ir à China. Ele enviou os seus alunos, ele enviou para a China, Saad bin Abi Waqqas. Só que o que é Malta, o que é que faz? Quando descobre assim uma coisinha grande, o que é que a gente quer fazer? Turismo, isto para o turismo é muito bom, né? Então a gente o que é que faz? Monta lá bancas e todo mundo vai romarias e romarias. Se formos ver bem, não há campa de nenhum mensageiro, digo. Desculpa, ali no Museu do Capi estão as coisas de profeta Salomão. Sim, isso são relíquias. Verdade, sim, isso é relíquias. Isso foram os otomanos que deixaram. Mas campo a campo, também na Turquia dizem que Hazrat Daniel está lá. Daniel ali, salatu wassalam, mas não há... tem que ter confirmação. Não quero confirmação, agora ninguém vai abrir para ver quem está lá dentro. Não é? Você vai ao cemitério de Medina Munawwara, não há nomes. A gente não sabe quem é quem. Porquê? Eram enterrados posto-pimba. Sim, nós sabemos que aquele fulano está ali porque se calhar
porque foi há pouco tempo. Hazrat Sheikh Nawar Allah Markadum faleceu em 1984, 85. Aliás, a data de falecimento está ali à porta. E então as pessoas ainda lembram-se. Nós ainda estamos nessa geração que ainda lembramos. Mas o resto, nós não sabemos onde é que está a campa da Hazrat Aisha, de Bibi Fátima, da Hazrat Osman. Sim, o que se sabe é o que foi passando de pai para filho. Ou seja, cada coveiro, o que é que ia dizer? Filho, sabes, ali vive, eu deixei fazer Bibi Fátima. Aqui deixei a Hazrat Aisha. Osman, deixamos ali. Tu tens a noção, quando vais ao cemitério, que há ali campas bastante antigas, porque têm muros muito antigos. Mas isso é só, pronto. Se formos ver bem, nenhum profeta, tirando o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, temos nós a certeza onde ele está. A campa do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, foi a única campa do único mensageiro que você pode 100% dizer ele está ali, e está exatamente no local onde ele foi, onde ele viveu, em Madina Munawara, e exatamente no local onde ele está, onde ele foi falecido. Por essa razão, Allah dizia a lei que onde mora um profeta, dorme lá dentro. Porquê? Porque senão isto nunca mais, senão eles podiam pôr em qualquer lugar. Então, o hadith está a dizer que Sayyidina Umar radiallahu anhu ouviu uma porta, bater com muita força. Ele assustou-se. O que é que se passou? Alguma coisa aconteceu? Quando abriu a porta, viu este seu vizinho. O vizinho estava muito assustado. O vizinho estava estava num estado muito quente. O vizinho só diz, hadatha amrun azim, uma coisa muito grande aconteceu. Ok, nós agora vamos tentar saber o que é que se passou. Naturalmente não tem nada a ver com a lição. A lição era mais ou menos isso que vocês ouviram, que era, muitas das vezes tu não podes estar, então tu pedes a alguém para estar lá, para aprender. Isto mostra a ansiedade e a vontade de aprender. Quando a pessoa quer aprender muito, ela devora tudo que vai à frente dela, ao ponto de ela, se não pode lá estar, pede a alguém para lá estar. Portanto, é mais essa ansiedade de querer. Agora, o que é que realmente tinha-se passado? O que se tinha passado foi que ele perguntou o que é que se passou. E ele contou o que se tinha passado. Como sabem, tinha acontecido uma situação muito complicada naquela época, em que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tinha ficado um bocadinho chateado com as esposas. Tinha havido ali uma pequena rixa entre elas. Isto também mostra o quê? Mostram que as esposas eram seres humanas. Tinham os seus problemas. Muitas vezes a gente pensa, elas eram boas e tal. Eram santas? Eram sagradas? Eram, mas também tinham os mesmos problemas que nós hoje temos. E então houve um problema entre elas e levantou-se no ar um rumor que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tinha divorciado delas todas. Porque houve uma conversa que tinha acontecido dentro de casa, que saiu para fora, nomeadamente ele tinha bebido, portanto, uma água com mel, e elas juntaram-se e disseram, boca está a cheirar mal e tudo mais, a conversa saiu para fora. E ao sair para fora, o Alcorão revelou. Aliás, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a partir de hoje nunca mais vou beber mel. E então Deus chamou a atenção, que tu não podes tornar uma coisa que é halal, da mesma forma que uma coisa que é proibida, você não pode tornar permitida, uma coisa que é permitida não pode tornar proibida. E depois, no Corão, Allah explicou, pensam assim, um problema que tu tiveste com a tua mulher e de repente toda a mídia já sabe. E saem todos os jornais, saem todos em todos os sites, todo o mundo está a falar que o que aconteceu com a família tal, aquela... Agora, mete isto no Alcorão. O Alcorão era a mídia na altura. Ora, isso deixou o profeta muito chateado.
o marido profeta, muito chateado, porque é conversas que eu estou a ter, as minhas mulheres foram lá falar para fora para quê, e agora isto está tudo aqui descrito no Alcorão, e até o último dia vai ser lido. Também o profeta fica chateado porque quer realmente dar o seu exemplo e de repente tem aqui uma situação que da sua casa que saiu para fora. E ele ficou bastante chateado com elas. Reparam, se o Islão permitisse um homem bater na mulher, esta era a altura para ele fazer. Né? Muitas vezes não dizem, o Islão permite os homens baterem nas mulheres, pois muitas vezes os próprios homens dizem, o Islão deixa-me eu fazer assim, eu posso bater o que eu quiser, não tem mal nenhum. Eu pergunto, se o Islão permitisse um homem bater na sua mulher, o profeta aqui tinha todas as hipóteses para fazer isso. Porquê? Porque a conversa saiu para fora. A conversa saiu para fora. Saiu para fora. Todo mundo estava a ler este versículo. Os que não gostavam do profeta, para eles isso era música. Né? Isto era CMTV, para eles. Agora vamos criar aqui uma... E os que gostavam do profeta estavam a sentir-se incomodados. Porque é que isso aconteceu? Se houvesse altura em que o profeta podia aplicar algo que era permitido, pelo menos é o que dizem, era hoje. Mas ele não fez isso. Neste tipo de situações, o Islão aqui está a dar uma lição aos muçulmanos, que é quando há uma rixa entre marido e mulher, o que é que se faz? O marido levanta-se e vai para fora e fica longe dela até a situação acalmar. E foi isso que fez. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que disse foi que eu vou ficar longe de vocês durante um mês. Durante um mês eu vou mudar para um sítio, era uma espécie de um celeiro, um estábulo. Vocês ficam em casa e pensam sobre o que querem fazer. E eu vou pensar também o que eu quero fazer. Aliás, o Corão até foi mais longe. É que o Corão até diz Asa rabbukum in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran. Que se calhar, se você divorciar delas, Deus ainda vai trazer mulheres melhores do que elas. Vejam até que ponto é que chegou. Qanitatun, ta'ibatun, abidatun, e tudo mais. Ou seja, o Corão foi extremamente... Porquê? Porque elas eram as mulheres do líder. As mulheres do líder têm uma outra responsabilidade. E depois é que mais tarde o Corão até diz Ya Nisa an-Nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah, aquela kulli azwajik in kuntunna turidna al-hayat ad-dunya, que o profeta diga às suas mulheres que se vocês querem o mundo, a gente vai dar o mundo. Mas depois é assim, a gente vai entregar. Mas se vocês querem o Akhira, nós vamos dar o melhor à Akhira, a vida celestial. Vocês têm que ter essa noção com quem vocês estão casadas. Uma coisa é o homem Muhammad, outra coisa é Nabi Karim, é o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Vocês não podem misturar essas duas coisas. O que ele faz, ele dá a lição que é, muito bem, nesta altura, não vamos entrar em pancadaria. Se fosse permitido bater mulheres, ele teria espancado elas. Não, pois espancou. Então eu não percebo quem é que são esses indivíduos que chegam e começam a dizer que é permitido. Islã não permite isso. Aliás, o Islã não permite agressão nenhuma. Nenhum tipo de agressão, né? Aquele deu um chapado a outro, viu o que aconteceu com ele. Não pode aceitar uma situação dessas. Mas agora já se fala dos limites do humor. Agora já se fala. Mas quando gozavam com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, com os cartoons e tudo mais, ali era sátira. Sabem, sátira em árabe o que é que significa? Sátira. Em português, sátira significa gozar com uma situação, né? Ironizar uma situação. Em árabe, sátira significa cobrir uma coisa, esconder uma coisa. Vem da palavra satar, cortina. É totalmente ao contrário. Então, ele aqui não fez isso. Ele disse, olha, só que o rumor foi lançado. Porque os que viviam em Medina Munawara, na altura, disseram, vamos aproveitar e vamos criar aqui uma discórdia. E então passaram um rumor que o profeta divorciou. O povo faz isso. Muitas vezes fazem, o quê? Vimos, já estão divorciados. Não, eles foram para a casa da mãe dela, foi visitar a mãe dela. Já estão divorciados. Já acabou tudo. Já acabou, o negócio já foi a vida. Foi o que eles fizeram aí. Mas isso, quem é que fazia isso naquela altura? Os hipócritas, os munáficos faziam isso.
faziam isso. Ou seja, uma coisa, acabou, já acabou, já vai ser despedido. Né? Então, Sayyidina Umar, coitado, ficou naturalmente porque ele tinha uma filha, Hafsa, radiyallahu anha, que era também uma das esposas do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e que esteve muito diretamente ligada a esse cambalacho. Ela esteve muito diretamente ligada. A Hafsa, a Aisha também, elas tiveram, e a Zainab, né? Mas essas, principalmente essas três estavam muito, e Maria Kiptia também. 4 estavam muito ligadas nesse problema. E Hafsa estava muito diretamente ligada. Ao que Hazrat Umar, radiallahu anhu, só disse que eu rapidamente apressei para Madina Munawara. A primeira coisa que eu fiz foi ter com a minha filha, para exigir a ela explicações, que o que é que tu andaste a fazer? Então, mas tu fazes uma coisa dessa, tu sabes o que é que vai acontecer, assim, já. Não é o problema de divorciar, porque os divórcios aconteciam normal naquela época. Não tinha o teor de hoje em dia, não é? Mas, pá, que ela ia se divorciar do profeta, quer dizer, isso ficava muito mal. E até porque ia pôr em causa a relação de todos. E ela disse, não, mas eu não fiz isso e tal. E depois é que ele foi ter com o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Lá, ele próprio diz que cheguei ao celeiro, perguntei, pedi, posso subir? E então o rapaz que estava lá disse que o profeta dá a autorização. Eu lá sentei com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e disse a Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, o senhor divorciou a elas ou não? E quando o profeta disse que não divorciei, ele disse, suspirei, foi ainda bem que não aconteceu nada aqui. E depois é que eu tentei conversar, porque eles eram muito amigos. Sayyidina Umar tinha uma amizade profunda. Depois da Abu Bakr era Sayyidina Umar. E depois é que ele começou a dizer, eu vi o profeta estava muito chateado, muito triste. E então eu comecei a dar umas andotas para fazê-lo rir. E eu disse, o profeta, nós em Maca, quando estávamos em Maca, a gente mandava, pá. As mulheres não piavam connosco. Em Maca ninguém piava. A gente mandava nas mulheres. Porque Maca era outra maneira de ser. Os corexitas eram, cuidado, eram homens. Impunham respeito. Vemos aqui em Madina Munawara, essas mulheres é que mandam, e é verdade, em Madina Munawara, as mulheres eram mais fortes do que os homens. Os homens eram mais francinhos. Vemos aqui, essas mulheres nossas vieram para aqui, começaram a aprender os truques delas e tudo. Pá, nós agora já não mandamos nada, isto não pode ser assim. A ideia dele falar assim era para agradar e para fazer o profeta rir um bocadinho. O profeta depois começou a rir, e ele disse, pronto, eu queria que ele ficasse um bocadinho mais animado, e depois é que ele disse a célebre pergunta que o profeta levantou-se e ele viu que as costas do profeta tinham marcas, porque ele dormia em cima de um estrado muito, muito duro. Ele disse a Rasulullah, o senhor diga-nos, a gente vai trazer aqui uma cama para si, para você viver mais confortável e tudo. O senhor é o chefe aqui dos chefes, o senhor é o chefe daquela zona toda, né? Os romanos, os persas, todo mundo tem medo de si. Epá, você podia vir ter uma vida assim mais confortável. Ao que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não. Eu realmente escolhi viver como um escravo e Allah deu-me a mim uma montanha cheia de Uhud, cheia de ouro, mas eu recusei. Portanto, eu não sou pobre porque sou pobre. Eu, na realidade, escolhi esta vida simples e quero efetivamente ser assim. E depois a história acaba por aí. E quando ele diz mesmo que o senhor já divorciou as suas mulheres, e ele diz que não, aí a Sayyidina Umar diz, Allahu Akbar, ainda bem, porque isto seria um bocadinho melhor. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faz praticar o que foi dito. O akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Amanhã, inshallah, vamos ter depois a lição número 79 para ler, inshallah. Já. Quando é que é? 5. بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وتعني ولا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى محمد كما